A gente sente muita falta dos tempos mais simples dos anos 90, mas na TV também falta bastante coisa. Hoje em dia são muitos reality shows que mostram pessoas brigando, se desentendendo, ou a internet é uma grande aldeia feliz tocando kumbaya. Mas os programas de mistério que acabavam com o nosso sono não estão mais aqui. Tem programas hoje em dia que o pessoal não tem nem ideia o tanto que traumatizavam. O Fantástico hoje é o programa que vem antes do Big Brother Brasil, mas a primeira vez que eu vi uma suposta autópsia de um extraterrestre foi lá. Ou quando o ET de Varginha apareceu em 1996. O Globo Repórter hoje só tem viagens, mas antigamente fazia várias discussões sobre o pós-vida. Eu me lembro de uma vez que o Domingos Meirelles foi fazer uma reportagem. No mesmo programa, ele falou sobre uma suposta médium que retirava lixo do algodão. Uma coisa meio estranha e difícil de acreditar, e uma coisa que me dava muito medo, que era o fenômeno da transcomunicação instrumental. Você se lembra o que é isso? Pois é disso que a gente vai falar hoje no Nerd Show Mistério. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, a transcomunicação instrumental foi uma coisa que me traumatizou muito na infância, porque era um assunto que todos os programas que tinham algum tipo de mistério, eles punham como pauta, né, de uma forma ou de outra, e ficou muito famoso nos anos 90, mas principalmente nos anos 80, o bicho pegou. Então nós vamos entender esse fenômeno, essa coisa que nada mais é do que o pessoal tentar se comunicar com os mortos através de aparelhos eletrônicos. Esse negócio é cabuloso e o nome é transcomunicação instrumental. Mas, atualmente se usa uma sigla que se chama TCI, porque, né, você não consegue ficar falando isso toda hora. Mas apesar de isso ter ficado famoso aqui nos anos 80, né, em todo mundo, na verdade, isso começou há mais de 100 anos atrás. E você vai entender que é um processo longo, né, com várias figuras históricas entrando nisso. E nós vamos ver algumas gravações assim. Você trouxe fralda pra hoje? Porque o Nerd Show Mistério hoje tá tenso. Bom, mas tudo começa no século XIX. Por quê? Acaba que o espiritualismo se torna a grande moda da época. Por quê? Porque vem o Allan Kardec, você deve ter visto algum filme sobre isso, ou sabe da história do espiritismo, né, e do espiritualismo, que era chamado na época. Kardec vai lá e faz uma pesquisa e cria o Livro dos Espíritos, que supostamente é um livro cheio de respostas para as perguntas do universo. Como é que ele fazia isso? Ele ia atrás de médiums, né, para pegar respostas dos supostos espíritos e colocar nesse livro e fazer o compêndio. Allan Kardec virou o expoente máximo do espiritismo. Mas no século XIX o pessoal já estava muito nessa onda, porque a nobreza, a aristocracia, eles iam para uns salões para fazer um tal do fenômeno das mesas girantes. O que é isso? É um jeito em que as mesas supostamente elas levitavam e conversavam com os espíritos. Na verdade é o primo rico da brincadeira do copo, entendeu? Só que como eles tinham dinheiro, eles faziam com a mesa de mármore Carrara, você fica com um copo de requeijão na sua casa. Então a partir disso o pessoal achou que poderia através de médiums conversar com os espíritos. Mas depois da segunda metade do século XIX, alguns inventores famosos começaram a aparecer, mas só que a religião começou a se misturar bastante aí com a tecnologia. Em 1847 nasce o Thomas Edison, que era conhecido como o feiticeiro do Parque Menlo. Pra você que não sabe, o Thomas Edison era um inventor americano que ficou muito conhecido com a invenção do fonógrafo, né? Na verdade, ele teve várias invenções famosas. Até inclusive ficou famoso pela disputa da corrente alternada com a corrente contínua, né? Com o Nikola Tesla. É Nikola Tesla, tá o nome dele, de verdade. Não é Nicola, não. Ele já teve várias patentes, vários inventos, mas o Thomas Edison era obcecado pelo pós-morte. E o fonógrafo que ele inventou praticamente fundou todas as histórias de fantasma que a gente tem. Por quê? Porque, teoricamente, a ideia das ondas eletromagnéticas conseguirem gerar um som fez as pessoas ficarem fantasiando que elas poderiam, talvez, converter essa energia eletromagnética em voz do além. Outra coisa que acontecia com o fonógrafo, as pessoas costumavam gravar as mensagens pós-mortem delas. Elas deixavam as mensagens elas gravando para ficar tocando no funeral. Olha só que coisa cabulosa. E o Thomas Edison era tão obcecado que ele chegou a cogitar juntar mais alguns inventores ali e fazer um experimento que se chamava Earphone Autograph. Olha só o que ele queria fazer. Ele propôs pegar um ouvido humano de um cadáver, colocar em uma ponta, colocar um cone na outra para o pessoal poder falar com um bocal
local, né, e colocar uma agulha nos tímpanos e tal, naquelas partes, os ossinhos do ouvido, para fazer uma transcrição em onda, para ver o que acontecia. Só que esse projeto não saiu do papel, mas era uma ideia que ele tinha. Mas em 1920, o Thomas Edison resolve dar uma entrevista para American Magazine. E o Thomas Edison falou que queria se comunicar com os mortos. Ele estava montando um projeto para isso. Segundo ele, quando as pessoas morriam, elas deixavam alguns pedacinhos de pensamentos no ar, como se fossem umas unidades de memória. E com o aparelho que ele queria criar, ele ia juntar isso e transformar isso em um fenômeno de voz que as pessoas falariam através de um aparelho. Como que ia funcionar? Ele ia criar um aparelho cheio de válvulas que ia amplificar o som do ambiente, entendeu? Para que esses tais espíritos, né, se comunicassem com o pessoal. E além disso, ele queria dar uma prova para os médiums, né, para eles poderem provar que cientificamente o que eles estavam falando. Mas não foi só ele que mexeu com isso não, porque o Brasil é bem avançado nesse estudo. Por acaso você conhece o Padre Landel de Moura? Então, o Padre Landel, ele nasceu em 1892. Mas o Padre Landel, como eu já falei no episódio aqui do canal, que se você quiser assistir também é bem legal, dos inventores brasileiros, ele fez uma transmissão de um lugar a outro, transmitiu a voz dele em São Paulo, a 8 quilômetros de distância, e bem antes do próprio inventor do rádio, que foi supostamente o Guglielmo Marconi, né, que tinha algumas patentes do Tesla, e o Tesla depois foi acreditado como o inventor do rádio. O Padre Landel, ele era um homem da ciência. Ele queria também fazer experimentos com navios, tentou mobilizar a frota marítima brasileira, mas não foi aceito. Ele falou que talvez podia se comunicar com alguns alienígenas, e isso soou meio mal, né? Mas tem relatos de um coroinha dele falando que ele usava uma caixinha e que ele ouvia isso durante a missa, que ele tipo recebia umas instruções, o que mostra que talvez o padre também tinha essa ideia de se comunicar com o além. Mas depois desses caras todos, a gente chega num cara que se chama Konstantin Haudive. O Konstantin Haudive ficou muito interessado em uma experiência de um cara que chamava Friedrich Jürgenson. O que aconteceu? Ele era um cantor de ópera que estava lá fazendo suas gravações dos passarinhos, porque ele morava num lugar totalmente isolado, uma natureza plena lá. E quando ele foi ver as gravações que ele tinha feito do barulho dos passarinhos, ele ouviu uma voz humana. Ele ouviu alguma coisa acontecendo ali. E ele ficou surpreso. Depois disso, ele começou a estudar esse fenômeno de voz gravada e inspirou também o Konstantin Haudive a fazer isso. Eles trocaram informações, fizeram pesquisas. O Haudive foi conhecido como o grande expoente da época, né, da EVP, que eles chamavam na época, que pode ser traduzido como fenômeno de voz eletrônica. Ele é considerado importante porque foi ele que trouxe à tona toda essa pesquisa e começou a tratar sobre o assunto abertamente. Ele fez 2 livros, que eram O Inaudível se torna audível, e o segundo livro era o Sobrevivemos à Morte. Só que em 2 de setembro de 1974, infelizmente ele faleceu, porque ele passava grandes períodos só na base da pesquisa, ele acabava não se cuidando, ele foi definhando até morrer. Pois é, mas por que eu tô falando esse tanto de nome, de gente que começava a estudar isso? E o que essas pessoas têm a ver com falar com os mortos, né? Apesar do Haudive, ele foi o papa desse esquema aí. Então, a transcomunicação instrumental foi um termo criado pelo Ernest Senkovic, lá na década de 80. Transcomunicação instrumental quer dizer uma transcomunicação entre dimensões, uma comunicação entre dimensões através de aparelhos. As pessoas, elas usam supostamente o rádio, o telefone, a televisão para se comunicar com os mortos. Essa voz rouca, que mais parece um sussurro, segundo o professor Mário Amaral, pertence a uma inteligência de uma outra dimensão. Nós deduzimos que são vozes de inteligências fora da matéria que absolutamente não pertencem ao plano físico. Uma outra forma mais sofisticada de comunicação com os espíritos é o Vidicom. Esse processo, segundo os pesquisadores europeus que produziram este vídeo, consegue gravar a imagem de pessoas que já morreram. E como é que teoricamente funciona isso? As pessoas, elas colocam um ruído para tocar e os espíritos, eles vão usar esses ruídos para modificar o som e se comunicarem. E tem algumas gravações que ficaram, assim, deixaram a gente com o pé atrás. Vários programas de televisão da época fizeram reportagens sobre isso, né, investigando esses fenômenos, e a gente ficava assim com, né, na mão, porque, nossa senhora, era um medo sem precedentes. Os pesquisadores dizem que essas entidades,
esses espíritos, essas coisas fazem o contato com a gente. Eles não conseguem entrar em contato direto, é só quando eles se prepararem, né? Segundo a teoria, existem estações de transmissões em outras dimensões. Nossa, foi complexo, né? Em outras dimensões que eles criam para entrar em contato com a gente. E como é um investimento pesado que eles têm que fazer, é como se fosse uma outra dimensão, é um negócio muito maluco. Eles têm que fazer um investimento para entrar em contato com certas pessoas. Então eles escolhem as pessoas que vão entrar de cabeça nisso, né? Para eles não perderem o investimento dele de tempo, de tecnologia e tudo mais. Porque teoricamente, as pessoas daqui, os especialistas, não sabem como eles se comunicam de lá, que eles fazem uma transmissão. Mas olha só o que aconteceu. Tem uma pesquisadora muito famosa aqui do Brasil, famosa mundialmente, que se chama Sônia Rinaldi. E a Sônia, em uma entrevista passada, ela mostra uma gravação que ela fez de uma mensagem. E supostamente é uma própria mensagem do Konstantin Raudiv. Olha só que cabuloso. Good morning, Mr. Raudiv. This is Konstantin Raudiv speaking. How are you, dear Sonia? I'm very well, Mr. Raudiv, and very glad. Thanks for your call. I give the microphone. Você viu que cabuloso, né? Supostamente ele fala que tá falando de um outro planeta que se chama Marduk, que tá numa estação que se chama Rio Tempo. E tem outra transmissão de uma outra estação, que é a estação Landel. Landel de Moura. Entendeu por que eu te expliquei a história dele? Pois é. Só que se não fosse estranho o suficiente, é um negócio meio difícil da gente acreditar, né? Mas olha só, a mesma pessoa, você vai perceber pela voz, mandou várias mensagens para os especialistas do mundo. Olha só isso. Isso aqui foi uma mensagem pro pessoal que tá da Alemanha. Hier spricht Konstantin Raudiv. Lieber Adolf Humes, die Gruppenzeitstrom in Central grüßen Sie sehr herzlich. E tem também para um especialista super famoso nos Estados Unidos. Olha só. Morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudiv. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. This is the first contact you get from us. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Esse tipo de assunto fez um burburinho nos anos 90, né? Claro que todo programa tinha uma pauta sobre isso, mas hoje em dia, dizem os especialistas que o pessoal faz isso tudo com um computador, substitui tudo, que eles tinham rádio, telefone e tudo mais, qualquer instrumento era usado para fazer isso, e hoje eles conseguem pegar imagens, né? Que são as transimagens, segundo a especialista Sônia Rinaldi. Esta é uma transfoto. Transfoto é o nome que se dá para as imagens que vêm do além direto para o computador. Esta daqui veio direto para a estação Luxemburgo, na Europa, e foi emitida pelo escritor francês Júlio Verne. E, segundo ela, essas transmissões também são feitas com extraterrestres ou ultraterrestres. Eu não sei o que é um ultraterrestre, mas eles existem aí. E teoricamente ela fala que eles estão fazendo um catálogo com várias espécies de extraterrestres, que eles entram em contato com a gente por aqui, por isso aí, tá? Gente, esse negócio é muito cabuloso, dá bastante medo. Ela diz que as mensagens estão chegando melhor agora, por quê? Porque o Nikola Tesla tomou conta de uma das estações e evoluiu a tecnologia que ele tinha do outro lado. Gente, eu sei, é um negócio muito estranho, mas é um negócio que dá bastante medo. E eu morria de medo quando isso aparecia na televisão. Mas é claro que é um negócio que traz muitas perguntas, né? Por exemplo, o especialista da época falava assim, por que essas mensagens vêm com a qualidade horrível? Quem que tá falando isso? Como é que a gente pode provar que isso tá dando certo, né? Hoje em dia, o trabalho da Sônia Rinaldi é provar que isso está acontecendo de fato, uma maneira de provar pro público, né? Trazer provas, porque ela tem várias vozes catalogadas, inclusive no site dela, que é o IPAT. São vozes de familiares, pessoas que perderam seus entes queridos, tentam entrar em contato. É um negócio assim cabulosíssimo que marcou com certeza, né, o seu twin dos anos 90, porque, nossa senhora, que medo. Mas você já ouviu falar sobre isso? Você ouviu algum caso, alguma reportagem que te deixou com medo sobre isso? E no final das contas, você acredita ou não acredita que isso pode acontecer de fato, né? Cada um tem sua opinião, né? Mas que deu medo, deu, né? Isso aí foi tenso. Põe a sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto, que é muito interessante. E não vai tentar fazer nada não, tá? Pelo amor de Deus, que eu não me responsabilizo.
Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se vocês quiserem mais assuntos misteriosos, a gente volta com o Net Show Mistério, que o Net Show Mistério é cabuloso, tá? Tem mais vídeo pra você assistir aí também, que eu acho que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas todo domingo e toda quarta eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!